Buenas tardes a todos. Perdón, pero voy a falar em português. Mas vou falar bem calmamente para que todos tenham condição de me compreender. É um prazer imenso estar aqui, compor essa mesa tão importante e pensar no acesso que a cultura permite e pode permitir às pessoas, no crescimento que isso pode acontecer. E eu venho aqui hoje, como colaboradora do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, fazer a apresentação de um projeto social. Bom, vamos lá. Primeiro, para contextualizar, eu simultaneamente faço a coordenação do Museu de Artes e Ofícios. O Instituto Cultural Flávio Gutierrez faz a gestão do Museu de Artes e Ofícios, que eu vou apresentar para vocês. Esse é o Museu de Artes e Ofícios. Nós estamos localizados aqui bem na região central da cidade. Esse é um museu que guarda uma particularidade singular. Geralmente os espaços de memória contam uma história que é uma história consagrada nos livros didáticos, e o Museu de Artes e Ofícios conta uma história que geralmente a história oficial não nos conta. A história dos saberes e dos fazeres, da gente humilde que efetivamente construiu o nosso país. Esse é um museu dedicado à memória do trabalho, que em cada um das suas mais de 2.300 peças guarda uma memória relevante, uma história de trabalho. Então nós costumamos dizer que esse museu é um tributo ao trabalho. Esse museu nasce no ano de 2005 e junto com um sonho sempre vem outros sonhos. E o outro sonho era exatamente a construção de um projeto que tivesse condição, que qualificasse jovens para o trabalho, principalmente pelo trabalho. O Valor Social, esse é um projeto que conta com a parceria nessa sua versão, a quarta versão agora no ano de 2011, conta com o patrocínio do IFAM, do Ministério da Cultura, com uma parceria singular para todos nós, que é da Fundação Dom Cabral, que é a quinta maior escola de negócio do mundo, com a parceria com a casa que hoje nos recebe, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a parceria com a Prefeitura de Nova Lima e do Diário do Comércio. Vou pedir licença para adiantar algumas imagens. Dentro do Museu de Artes e Ofícios, a cada 6 meses, nós recebemos jovens em situação de vulnerabilidade social, jovens que têm idade compreendida entre 17 e 24 anos, e esses jovens permanecem conosco durante 6 meses de trabalho. Minas Gerais abriga, grande parte relevante do patrimônio do nosso país, e nós entendíamos que existia uma lacuna, uma oportunidade de qualificação de jovens para o trabalho com o patrimônio. Então, esses jovens, durante esses 6 meses, eles vão estar conosco aprendendo uma série de conceitos para que eles sejam capazes de intervenções no patrimônio no sentido de preservá-lo. Nós falamos que são jovens conservadores, colaboram no processo de restauração. Esse nosso sonho começa com um cuidadoso processo de seleção. As prefeituras de Belo Horizonte e de Nova Lima nos encaminham jovens em situação de vulnerabilidade social que precisam de qualificação para uma entrada especial no mercado de trabalho. Nós começamos esse processo de seleção com uma palestra proferida pela Fundação Dom Cabral sobre sonhos, ou seja, quais são os sonhos desses jovens, quais são os seus desejos. Nós entendíamos que no processo de seleção nós precisaríamos ter um cuidado muito grande, porque são jovens já excluídos de outros processos.
Então, esse processo se inicia com essa projeção dos sonhos destes jovens. Depois disso, a gente vai para uma avaliação técnica, que essa imagem está exposta para vocês. Depois desta avaliação técnica, nós vamos para entrevistas pessoais, nas quais a gente busca, não é, conhecer um pouco mais da realidade desse jovem, dos desejos, dos sonhos desses jovens. A partir disso, nós visitamos as famílias para compreender se essa família pode permitir que esse jovem, numa situação, numa situação por vezes de bastante carência, pode permitir que esse jovem esteja conosco durante 6 meses para um processo de formação sério e cuidadoso. Isso posto, nós chegamos ao nosso público. São 30 jovens em cada versão do Valor Social. Eles permanecem conosco de segunda a quinta-feira. São jovens que ou estão concluindo o ensino médio ou já concluíram o ensino médio. Então, nós temos todo um processo de estimulação para que esse jovem dê continuidade aos seus estudos. Então, gente, o que nós temos nesses 6 meses de trabalho são uma série de técnicas de aprendizagens que podem colaborar para a inserção desse jovem no mercado de trabalho de forma qualificada, não apenas no mundo da restauração, mas em qualquer outro espaço laboral que esse jovem pretenda. O Valor Social ele é composto de 2 módulos de trabalho, um módulo que nós chamamos de módulo integrador e um módulo que nós chamamos de módulo técnico, cuja coordenação é feita pelo grupo Oficina de Restauro, e eles vão ter uma série de técnicas que eram utilizadas no período colonial brasileiro. E eles vão ter pintura colonial, vão ter noções de marcenaria, vão aprender técnicas de conservação em papel, de desenho, de modelagem, de imunização em madeira, de desinfecção, de pintura e douramento. Mas a gente entendia que, paralelamente a esse saber fazer, nós precisaríamos contribuir para a formação desses jovens no sentido de descobrir para que fazer, por que fazer, para quem fazer, como que cada um deles pode contribuir com esse processo. Então, nós temos no curso um módulo técnico e um módulo que nós chamamos de integrador. Embora nós tenhamos algumas disciplinas que geralmente estão nos currículos das escolas, o nosso desafio era estimular esses alunos a fazerem perguntas durante as suas aprendizagens do módulo técnico, ou seja, durante o processo de fazer, nós estimulávamos esses meninos a questionarem como isso era feito. Então, nós temos, nesse módulo que chamamos de integrador, ética e cidadania, química, educação para a sustentabilidade, história, português, fotografia, uma sensibilização do olhar para as peças, para os objetos móveis que esses alunos vão fazer interferência, informática. Nós temos de segunda a quinta-feira os módulos intercalados técnicos e esse módulo integrador. E nós temos com frequência visitas técnicas. Esse momento de visita técnica para a gente é extremamente importante porque é um momento de encontro real desse jovem com o locus no qual ele vai atuar e em espaços que muitas das vezes esses jovens não tiveram a oportunidade de percorrer. Então eles visitam as cidades de Ouro Preto, de Congonhas, de Caeté, de Sabará e exploram também a nossa cidade. Então aqui nós temos os alunos visitando o Palácio da Liberdade, eles visitaram também o Arquivo Público Mineiro, o Núcleo de Cultura Impressa da UFMG, visitaram a Fundação Dom Cabral, que é responsável por
uma série de conteúdos que podem contribuir muito com a formação desses jovens, que são as práticas empresariais, gestão de finanças pessoais, empreendedorismo, liderança. O que nós pretendemos com essas visitas técnicas? Que esse sujeito se sinta cidadão do mundo, que ele perceba que ele pode estar em todos os lugares. Não é? É muito comum quando nós nos encontramos com jovens em situação pouco favoráveis, que eles parem diante de um prédio, como o prédio próprio do Museu de Artes e Ofícios, antiga estação de Belo Horizonte, e não se sintam confortáveis de entrar nesses prédios. Então, com esse curso, além do saber fazer, eles começam a perceber que eles podem e que eles têm direito de estar em todos os locais, porque essa cidade é a cidade que educa. Então, perceber essa possibilidade, por vezes, é extremamente difícil para esses jovens. Né? Passar na frente do Palácio das Artes e perceber que eles podem entrar e visitar uma exposição, por vezes é uma situação inimaginável para muitos desses jovens. Tudo isso termina com uma cerimônia de encerramento. A gente brinca que, embora seja um curso de educação não formal, a gente reveste de formalidade, a gente reveste de carinho para que nós possamos encontrar com esses jovens em outras situações. Temos aí a turma inteira do ano de 2011, conforme eu comentei com vocês, essa é a 4ª turma. No ano de 2008, nós tivemos a primeira turma. Temos uma alegria muito grande de compartilhar com vocês que esses jovens que, por vezes, nunca tinham entrado no Museu de Artes e Ofícios, agora entram frequentemente no museu e em outros espaços culturais e colaboram na restauração e na conservação de grandes espaços na nossa cidade. Hoje nós temos uma alegria de compartilhar que 87% dos nossos jovens estão efetivamente empregados, transformando as suas vidas e as vidas da família, de cada um deles. E quando alguém me pergunta sobre o curso Valor Social, eu costumo falar que é um curso de cuidadores. Porque se nós somos levados a observar uma peça que precisa de uma determinada intervenção, que precisa ser restaurada, que precisa ser conservada, e perceber as principais características desse objeto, essa é uma capacidade, essa é uma habilidade transferível para outras situações da vida. Então, seguramente, esse jovem passa a olhar a própria realidade, a olhar a sua vida com carinho, com cuidado, pensando efetivamente em como, por quê, para que intervir. Aí agora a gente faz já estou na conclusão, agora a gente faz uma breve apresentação e encerra. Esses são 2 jovens que estiveram conosco na turma de 2008. Passo agora a fala para o Pepe e para a Ingrid. Meu nome é Ingrid Samara, tenho 19 anos. Meu nome é Maicon, fiz o curso aqui de restauração no ano passado. Trabalhei 9 meses com o grupo Oficina de Restauro. Estou trabalhando como auxiliar de restauração. Esse foi um projeto que eles desenvolveram ótimo para jovens, porque além de dar um curso para a gente que a gente poderia iniciar uma carreira, já encaminhar a gente para o emprego. Quando alguém se pergunta para a gente o que a gente fala que é restaurador, a pessoa já olha para a gente com aquele olhar de brilho, assim, como se diz. Nova profissão linda, a gente se sente o máximo, né? Eu tenho que agradecer muito ao pessoal do curso aí que deu para nós essa oportunidade e dizer para eles para continuar fazendo isso que eles fazem, porque é muito importante. Foi uma parte da minha vida que ficou escrita, que não vou esquecer nunca mais. Eu já fiz vários outros cursos, mas nenhum chega ao ponto que me desperta essa vontade de trabalhar, de ter uma profissão igual a esse curso. Então eu também gostaria de agradecer muito a todos os empresários que desenvolveram esse projeto, que continuem com esse trabalho, que
eu acredito que eles conseguiram bons frutos desse projeto. Eles deram a gente um caminho, eles abriram a porta, agora nós temos que... Eles deram a vaga, não tem que pescar. Muito obrigada a todos vocês.